Fala galera, aqui fala o Felipe do canal Meu Universo e hoje a gente vai trazer uma coisinha bem legal pra vocês que parece fácil, mas eu duvido que você consiga fazer as últimas duas que eu vou passar pra vocês. Mas é por isso que eu tô aqui, né? Vamos ajudar. Mas antes, nossa querida frase. Esse cara aí é top, né? É um Navy Seals, galera. Essa frase aí, o último dia fácil foi ontem, basicamente da força militar mais forte do mundo e eles dizem que é o seguinte: não interessa o que aconteceu ontem, foi o seu dia fácil, hoje que você tem que fazer alguma coisa. Então você tem que sempre pensar assim, não é? Ontem você fez o máximo que podia, mas foi fácil. Hoje você tem que se esforçar mais, sempre se esforçar mais e continuar seguindo em frente, entendeu? Basicamente é isso. Os caras são os caras mais top de resiliência mental do mundo, né? Então, se eles falaram, eu vou acatar a ordem, né? Então bora lá. Racionalização hoje, galera. Vamos lá. A gente sabe, o que a gente aprende na escola, né? No ensino fundamental, ensino médio. A gente aprende a racionalizar isso aqui, né? 1 sobre raiz de 2. Isso aqui é um número irracional. E como é que a gente faz esse tem que ficar mais bonito? Por quê? O que a gente quer fazer aqui? A gente não quer deixar a raiz no denominador. Aqui embaixo é o denominador, em cima é o numerador, correto? Só que a gente não quer deixar essa porra feia, porque tá feio assim. Então o que a gente faz? A gente multiplica por 1. Como assim multiplica por 1? Concorda que 5 vezes 1 é 5? Concorda que eu consigo escrever esse 1 como 5 sobre 5? 5 sobre 5 não é 1? Perfeito, a gente vai fazer isso aqui. Só que como aqui é raiz de 2, a gente vai multiplicar por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Portanto, vai ficar raiz de 2, né? 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Por que raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2? Lembra disso aqui. A gente tem uma raiz de x vezes uma raiz de x. Certo? Só que o que é a raiz quadrada, no caso? Que é a raiz quadrada, certo? Tem raiz cúbica, quinta e por aí vai. Mas é a mesma coisa, certo? A gente sabe que a raiz ela é a inversa da potenciação. Então eu consigo escrever isso aqui em potência, que é 1 sobre 2. A raiz quadrada é a potência de 1 sobre 2, de meio, vezes x elevado a 1 sobre 2. Concorda? Só que qual que é a regra de potenciação para isso aqui? Conserva a base, que é x, e soma os expoentes. Meio mais meio dá 1, concorda? Então pronto. Por isso que raiz de 2 vezes 2 é 2. Ah, e se fosse cúbica, por exemplo? Raiz cúbica. Como é que a gente faria a raiz cúbica? Vai ser x elevado a 1/3. Como é que eu faço isso aqui virar x? Multiplicar por x a 1/3 de novo. E de novo, concorda? Porque 1/3 mais 1/3 mais 1/3 vai dar 1. Então basicamente é isso. Ok, deixa eu apagar esse rascunho aqui e vamos voltar lá para cima. Tudo bem. Então basicamente é isso. 1 sobre raiz de 2, a gente consegue escrever ele dessa maneira. Raiz de 2 sobre 2. Fica mais bonito assim, concorda? Beleza. Assim é mais bonito de escrever. Ok. E raiz de 2 é aproximadamente 1,41, divide por 2, né? 0,705, né? Certo. Vamos fazer mais uma aqui, só que agora com a raiz cúbica, que eu acabei de explicar de novo. Raiz cúbica de 2. Como é que a gente racionaliza isso? A gente viu ele que tem que multiplicar por um negócio 3 vezes para virar 1, certo? Então se eu fazer isso aqui, ó, racionalizar normalmente assim, multiplicar de novo por 1, assim, não vai dar certo, concorda? Vai ficar assim, dividido por raiz cúbica de 2 ao quadrado aqui de fora. Você pode pôr o quadrado aqui dentro, tá? Aí no caso vira 4 aqui, né? 2 ao quadrado. Não racionalizou, continuou com a raiz embaixo, então fica feio. Então a gente faz isso de novo, né? Ou já coloca direto ao quadrado. Fazendo isso aqui agora vai dar certo, né? Então vamos apagar e fazer direto. Como a gente viu que uma vez só não basta, vamos colocar direto já, ok? A gente vai multiplicar pelo quê? Por raiz cúbica de 4, ou de 2 ao quadrado, ok? Raiz cúbica de 2 ao quadrado, beleza? E aí, pelo que eu já tinha passado ali, vai ficar o quê? Raiz cúbica de 4 dividido por 2. Perfeito, racionalizado, bonito. Ok, beleza, isso aqui é simples, a gente aprendeu isso, se não me engano, no ensino no nono ano, né? Bom, no meu caso, acho que foi no nono ano. Mas agora a gente vai começar a complicar um pouquinho. Complicar ainda não, ainda é muito fácil, tranquilo. A gente viu que isso daqui, 1 raiz de A, mais ou menos 1 raiz de B, por exemplo. Poxa, que coisa feia! A gente viu isso aqui, como é que a gente racionaliza essa parada aqui? Vamos pôr um exemplo para ficar mais fácil, depois a gente formaliza aqui em cima. Sei lá, 1 sobre raiz de 2 menos 1, por exemplo. Poxa, que coisa estranha, como é que eu faço isso trem ficar bonito, né? Porque eu quero tirar a raiz daqui. Então, o que a gente faz? A gente aprendeu lá que a gente tem que multiplicar pelo conjugado disso aqui. Você vai simplesmente mudar o sinal dele aqui, ó, em cima e embaixo, né? Para não alterar o valor da equação, ok? Perfeito. Fazendo isso aqui, vamos ter raiz de 2 mais 1
dividido, isso daqui é aquele nosso querido produto notável da diferença de quadrados, concorda? Que vai o quê? A mais B vezes A menos B. A gente tem isso aqui, concorda? Então, como é que fica? A mais B vezes A menos B. Fica o quadrado do primeiro, que é a raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado é 2, menos o quadrado do segundo, que é 1. Perfeito. Então, fica 2 menos 1, que é 1. Então, a resposta disso aqui é raiz de 2 mais 1. Raiz de 2 mais 1, racionalizado. Certo? Deixa eu dar uma apagada aqui. A gente racionalizou, né? Então, vai ficar o quê? Isso aqui é igual a raiz de 2 mais 1. Pode pôr na calculadora isso daqui que vai dar exatamente igual, galera. É isso aí. Então, a gente acabou de ver que para racionalizar com raiz quadrada embaixo, o que a gente faz? A gente coloca o conjugado. Multiplica pelo conjugado dessas raízes. Então, raiz de A, aqui está mais menos, então a gente vai mudar para menos e mais, né? Raiz de B dividido por raiz de A menos mais raiz de B. Tem que ser igual, lembra? Isso sobre isso dá 1. Então, não vai alterar o valor disso aqui. Mexendo nisso aqui, vamos ter o quê? Ó, que isso vai ficar raiz de A menos mais raiz de B dividido por A menos B. Aí some a raiz de baixo. É isso. Bem simples, ok? Tranquilo. Essa aqui é o que a gente aprende e basicamente só sabe isso. Mas agora eu quero passar para uma mais complicada que às vezes as pessoas têm muita dúvida. E tem que ter mesmo, porque não é tão fácil assim. Né? A gente tem que... Mas se você pensar num padrão do que a gente está enxergando, você viu que na primeira a gente racionalizou pelo mesmo número no raiz quadrada ali, né? E no raiz cúbica multiplicando uma vez por uma coisa de x a 1, por exemplo. Né? X a 1 não, x a 0. Uma coisa independente. Nesse daqui a gente teve que fazer uma multiplicação de dois termos, tipo raiz de A mais raiz de B. Tem que multiplicar por uma coisa assim, né? Que no caso era aquele quadrado. Agora, como é que a gente vai resolver o próximo que eu vou escrever aqui? Quero que você pense um pouquinho. 1 sobre raiz cúbica de A mais ou menos a raiz cúbica de B. Olha só que coisa feia. Poxa, não vai dar certo daquele jeito. Mas se você parar para pensar, tem um padrão. Naquele lá a gente viu o A quadrado menos B quadrado. Então, como é que a gente vai resolver isso aqui? Exatamente, A ao cubo menos B ao cubo. E aí o negócio já ficou estranho, né? A gente sabe isso aqui, que é o quê? A mais B vezes A menos B. Né? Esse aqui vocês têm que saber, principalmente para ITM, galera, qualquer vestibular militar vai ter que saber isso aqui de cabeça. Eu não sei se cai no Enem isso aqui, né? Esse aqui eu não sei, eu não faço essa prova. Então vamos ver como é que fica assim. Vamos ver. Quem já sabe, tá sabendo já, né? Então vou colocar direto aqui, ó. Isso aqui é A menos B vezes A quadrado mais AB mais B quadrado. Se você desenvolver isso aqui com o chuveirinho, com a distribuição, você vai chegar exatamente isso aqui. E o que a gente vai usar para resolver isso aqui? A gente vai chamar isso daqui, no caso está mais ou menos, né? Se eu colocar mais aqui, aparece um mais aqui, aparece um menos aqui, ok? Mais ou menos. Mas vamos nos focar no de menos, né? Porque eu acho, geralmente é mais fácil mexer no de menos. Ok? Muito bem. A gente sabe isso e vamos colocar um exemplo aqui para a gente formalizar, para ver o que a gente vai ter que fazer. Ok? Deixa eu apagar aqui. Se você não sabe esse produto notável, galera, da diferença de cubos, você tem que memorizar, ok? Tem mesmo. Então vamos resolver um exemplo. Raiz cúbica de A de 2 menos 1, por exemplo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente viu o seguinte, que x ao cubo menos y ao cubo é igual a x menos y, que multiplica x quadrado mais xy mais y ao quadrado. Ok, a gente vai chamar isso daqui de x menos y, ok? Então, olha só, é isso aqui. Vamos ter que multiplicar por isso daqui, para essa coisa virar isso aqui. Por quê? Porque se a gente fizer isso daqui virar isso, concorda que vai anular a raiz? Porque tem raiz cúbica aqui. E se eu levar ao cubo, a raiz cúbica some. Concorda? Perfeito. Então, vamos ter que multiplicar por isso. Vamos ver como é que a gente desenvolve isso. Vamos colocar aqui desse lado primeiro. Eu estou chamando isso aqui de x ao cubo menos y ao cubo igual x menos y. O x menos y vai ser o quê? O meu x vai ser raiz cúbica de 2 menos 1. Isso vai ficar o quê? X ao quadrado é o quê? É raiz cúbica de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vai dar 4, ok? Perfeito. Mais xy, raiz cúbica de 2 vezes 1, que dá raiz cúbica de 2. E isso mais y ao quadrado. E o meu y é 1, concorda? Mais 1. Perfeito, vamos ter que racionalizar por isso.
Porque fazendo isso, vai sobrar x ao cubo menos y ao cubo, que é o quê? Raiz cúbica de 2 ao cubo menos 1 ao cubo. E isso é o quê? Corta aqui, certo? Fica 2 menos 1, que é igual a 1. Sacou? Perfeito. Então essa é a racionalização do cubo. Vamos fazer aqui. Vamos multiplicar aqui. Vai ficar raiz cúbica de 4 mais raiz cúbica de 2 mais 1 embaixo, né? E tem que fazer em cima também para não alterar o valor desse número irracional aqui. Mais 1. Então vamos ter o quê? Isso vai ser igual a raiz cúbica de 4 mais a raiz cúbica de 2 mais 1. Dividido, e isso aqui a gente acabou de ver que dá 1. Então pronto. Isso daqui é igual a isso daqui, ok? Sobre 1 é 1 sobre 1 é 1, né? Então, isso aqui sobre 1 é a mesma coisa. Então, pode tirar esse 1 daqui tranquilo, ok? Então, é isso, galera. Beleza? Agora a gente vai pro próximo. Em resumo, o que a gente tem que fazer aqui? Ó, deixa eu escrever racionalizado aqui para vocês. Deixa eu apagar. E escrever lá o formal, né? Porque para ficar mais bonitinho para vocês anotarem. Mas sugiro que anotem um exemplo também que fica mais fácil de enxergar. Geralmente, quando a pessoa começa a estudar matemática, se ela vê um negócio muito literal, sem número, ela acha muito difícil. Então, eu recomendo primeiro você ver um exemplo de como é que faz aquilo e depois ver um negócio formalizado, que aí fica mais fácil para todo mundo entender. Quando eu comecei, eu não entendia o IES de 1. Eu achava muito difícil aqueles negócios que ele colocava formal, aquelas demonstrações. Então, eu fazia os exemplos primeiro e depois olhava a formalização dele, que ficava mais fácil, tá ligado? Então, é isso. Como é que vai ficar isso aqui mesmo? Apaga isso daqui. Vamos formalizar para saber como é que fica. Vai ficar o seguinte. Vou formalizar com negativo. Fica mais fácil. Certo. A gente vai fazer o quê? A gente vai ter que multiplicar isso aqui. Lembra? X menos y vezes x² mais xy mais y². Né? Memoriza isso aqui de vez, por favor. Então vai ficar o quê? Raiz cúbica de A ao quadrado mais raiz cúbica de B ao quadrado, né? Não, opa, x vezes y, desculpa. Raiz cúbica de AB, certo? Mais a raiz cúbica de B ao quadrado, certo? Pega um amarelo aqui, tá melhor? B ao quadrado, certo? E isso em cima e embaixo. Aí aqui em cima também, raiz cúbica de A quadrado mais a raiz cúbica de AB. Vai colocando bonito no seu caderno, galera, porque é bem difícil aqui pra mim. Raiz cúbica de B quadrado, né? Perfeito. E isso aqui vai ficar o quê? Isso vai ser igual a raiz cúbica de A quadrado mais a raiz cúbica de AB mais a raiz cúbica de B quadrado. Isso dividido por A menos B, concorda? Por que A menos B? Porque vai virar x ao... Isso aqui tudo vira x ao cubo menos y ao cubo. O raiz cúbica de A ao cubo menos raiz cúbica de B ao cubo, né, vai ficar menos B, ok? Então, essa aqui é basicamente a geral. Eu não recomendo que decore isso aqui. Eu quero que você entenda o que a gente está fazendo. Porque se você for decorar isso aqui e o cara mandar uma coisinha diferente, às vezes aqui, não sei, talvez você se confunda. Então, entende o que está acontecendo e memorize isso aqui. Que aí você sabe chegar nisso aqui, sacou? Beleza? Então, vamos para o próximo slide aqui já, para não ficar apagando tudo. E vamos para o próximo caso. O próximo caso é 1 sobre a raiz cúbica de A mais a raiz cúbica de B mais a raiz cúbica de C. Porra, agora fodeu. Agora não tem o que fazer, né? Agora eu não faço ideia de como é que faz isso aqui. Seguinte, galera, presta atenção. Aqui a gente vai ter que memorizar um produto notável também, sem escolha, ok? E esse aqui eu não vou fazer exemplo nenhum, já vou fazer direto, mais formal, ok? Tá. Porque esse não vai ficar muito grande, porque já esse aqui, fazendo formal, ele vai ficar meio grande também, entende? Porque você já viu como é que ficou o tamanho do pássaro, né? Olha só, aí eu apaguei, fica isso aqui, né? Basicamente isso aqui sobre A menos B, né? Não é tão grande, mas é. Agora vamos pensar. O que a gente faz aqui? Se você quiser tentar alguma coisa, mas os que a gente fez anteriormente não vai funcionar aqui. Vai ter que ser outra coisa que você vai ter que memorizar mesmo, ok? A gente vai chamar isso aqui de novo de x, de y e de z, ok? Então, qual que é o produto notável que a gente vai ter que utilizar aqui? Vai ser esse aqui, ó. Vai ser x mais y mais z. Isso daqui, vezes, que é o que a gente vai multiplicar em cima e embaixo para racionalizar, certo? X² mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos xy menos xz menos yz, né? Isso daqui é igual ao quê? X ao cubo
mais y ao cubo mais z ao cubo menos 3 vezes x, y e z. É isso. Então a gente vai chamar de x, y, z, multiplicar por isso aqui, ó. Sim, é grande. E você tem que memorizar, galera. Não tem outra coisa. Tem que memorizar isso aqui e entender o que está acontecendo. Então vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Deixa eu mudar a cor. Vamos pegar o vermelho forte aqui. Espero que dê para enxergar bem. Cadê? Tá. Vamos fazer isso daqui. Vai ficar como? Vamos jogar aqui para a gente saber como é que fica já, né? Aí a gente só joga lá. O x mais y mais z. O x é raiz cúbica de a. Então, x ao quadrado. Então, vai ficar raiz cúbica de a ao quadrado. E analogamente para os outros. Raiz cúbica de b ao quadrado mais raiz cúbica de c ao quadrado. Ok? Isso menos, né? xy. Xy vai ser esse aqui. Vai ser raiz cúbica de a vezes raiz cúbica de b. A gente sabe que a multiplicação de raízes, né, fica o quê? Raiz de AB, por exemplo, aqui, né? Fica assim, ok? Beleza. Então vamos trocar a cor de novo, que é uma cor forte. Pode ser. Menos o quê? XY vai ficar o quê? Então, raiz cúbica de AB menos a raiz cúbica de XZ, que dá AC, né? Menos a raiz cúbica de YZ, que dá BC. Ok? Perfeito, isso mesmo. Então vamos multiplicar em cima e embaixo por isso daqui. Ok? Então vamos fazer aqui. Mudar a cor de novo. Mudar isso aqui. É 1 dividido por raiz cúbica de A mais raiz cúbica de B mais raiz cúbica de C. Ok? Se você já entendeu, tenta fazer aí para você ver no que você vai chegar. Só que tem um adendo nessa aqui. Então espero chegar lá se você estiver na dúvida. Se você chegar e não conseguir, espera aqui, né? Vamos lá. Vamos racionalizar por isso aqui. É o quê? Raiz cúbica de a quadrado mais raiz cúbica de b ao quadrado mais raiz cúbica de c ao quadrado. Deixa eu apagar esse resto aqui para não atrapalhar a gente, né? Rapidinho. Aprender a escrever com a letra menor aqui. Ok. Menos, né? A raiz cúbica de AB. Eu coloquei esse traço aqui para fazer, mas não ajudou muito. Raiz cúbica de AC menos a raiz cúbica de BC. Ok. Isso em cima e embaixo para a gente não alterar o valor real desse número irracional. Ok? Certo? Então vamos fazer isso embaixo também. Raiz cúbica de A quadrado mais raiz cúbica de B quadrado mais raiz cúbica de C quadrado menos a raiz cúbica de AB menos a raiz cúbica de AC menos a raiz cúbica de BC. Perfeito. Em cima a gente vai repetir isso. Eu vou chamar esse trem aqui de cima de gama, por exemplo. Isso aqui é gama, ok? Fazendo isso daqui, a gente sabe como é que vai ficar, concorda? A gente tinha escrevido aqui em cima. Isso aqui é igual ao quê? Deixa eu colocar aqui de novo. Isso aqui é igual ao quê mesmo? Lembra que você tem que memorizar. X ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo. Eu acho essa parte de memorizar fácil. O que confunde às vezes é esse. Certo? Menos 3 vezes a xyz. Opa, xyz, xyz. Ok? X ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo menos 3xyz. Então, vai ficar o que? Gama, né? Eu chamei essa coisa gigante aqui de gama, mas no seu caderno é melhor você copiar aí devagarzinho para entender, né? Só estou ganhando tempo aqui. E isso aqui é x ao cubo. Isso aqui é o meu xyz. Isso aqui ao cubo fica a. A mais b mais c menos o quê? 3 vezes xyz. Só que a gente fazendo essa multiplicação vai ficar isso aqui, concorda? Beleza, e a gente acabou de ver uma coisa interessante. A gente não tirou a raiz completa daqui. Vamos para o outro lado aqui e escrever tudo aqui certinho. A gente viu que ficou como? O gama, né? Eu vou já escrever ele aqui completamente para ficar melhor. Mas para já entender melhor, porque lá dava para enxergar, agora aqui não dá, né? Então vamos lá. É isso aqui, certo? Menos 2 a 2, né? AB menos raiz cúbica de BC menos a raiz cúbica de AC. Ok. Beleza. Isso tudo dividido. Dividido pelo que mesmo? A gente viu que ficou A mais B mais C menos 3 vezes raiz cúbica de ABC. Caramba, hein?
Agora, se você parar para reparar, a gente caiu naquele segundo caso, né? 1 raiz de 3, por exemplo, de A mais a raiz de 3 de B. A gente caiu nesse caso aqui, ó, concorda? Só que aqui não tem a raiz, é tipo A mais isso aqui. E a gente resolve daquele jeito, do jeito anterior. Caramba, eu tenho que decorar aquele também. Sim, se você vai chegar nesse aqui, você vai ter que saber fazer aquele anterior, galera. Então vamos ter que racionalizar de novo aqui, olha só que coisa, não? E daquele caso, daquele jeito. Então a gente vai chamar esse A mais B aqui tudo de X. E isso aqui tudo de Z. E a gente tem que lembrar, x ao cubo menos y ao cubo é o quê? X menos y vezes x quadrado mais xy mais y ao quadrado. Sacou? Isso daqui é o meu xy, vamos racionalizar. Então vamos lá. Deixa eu mudar até a cor para não ficar tão confuso. Será que preto fica bom? Não, preto não dá para enxergar nada. Galera, qualquer dúvida que vocês tiverem não conseguir resolver, não conseguirem, podem mandar aqui nos comentários, qualquer dúvida que ficou, ok? Eu vou fazer um shorts rapidinho explicando a sua dúvida, ok? Então não se preocupe, vou sanar todas as dúvidas que tiver sobre esse conteúdo aqui, mas em resumo é isso, tá? Vamos continuar aqui, fazer a racionalização. Vou multiplicar por x ao quadrado, esse aqui é o quadrado, A mais B mais C, tudo ao quadrado. Caramba, eu vou escrever ele aqui primeiro e depois coloco na parte de cima, ok? Porque tem que ser em cima e embaixo para não alterar o valor desse número, ok? Mais xy mais 3 vezes, né? Vai multiplicar tudo aqui, vou colocar o 3 primeiro, que ficou mais bonito. 3ABC vezes a raiz cúbica de ABC. Ok? Isso mais y ao quadrado, que vai ficar 3 vezes, 9 vezes no caso, né? Porque é tudo ao quadrado. A raiz cúbica de ABC, tudo ao quadrado aqui dentro, ok? Feio, né? Aí vamos ter que chamar isso aqui de, sei lá, chamar isso aqui de ômega. E aí você multiplica por ômega aqui também, ok? Vamos pôr aqui embaixo, mais bonitinho. Tudo formalzão. Ok, vamos lá. Vai ficar como então? Deixa eu mudar de novo. Vai ficar o quê? Ó, raiz cúbica de A quadrado mais raiz cúbica de B quadrado mais raiz cúbica de C quadrado menos a raiz cúbica de AB menos a raiz cúbica de AC, né? Eu coloquei ao contrário ali, agora que eu lembrei. Mas tanto faz, raiz cúbica de BC. Isso vezes isso daqui, que é o quê? A mais B mais C ao quadrado, né? Isso aqui é um A, mais 3 vezes A mais B mais C vezes a raiz cúbica de ABC, né? Mais 9 vezes a raiz cúbica de A mais B, ABC, faz ao quadrado, né? Deixa eu apagar que ficou feio isso aqui. Raiz cúbica de ABC, tudo ao quadrado, ok? Isso mesmo, perfeito. Isso tudo dividido por isso daqui. A gente sabe como é que vai ficar, lembra? Vai ficar o cubo desse, A mais B mais C ao cubo, menos 3 vezes o cubo desse, que vai dar 27, 3 ao cubo, vezes a raiz cúbica de ABC, e fica só ABC. Perfeito. Pronto, essa é a resposta, galera. Não tem como simplificar mais, não. Vai ficar desse tamanho. Claro que se tiver um número fácil, ele te der 1 sobre, sei lá, raiz cúbica de 2, mais 1 raiz cúbica de 5, mais 1 raiz cúbica de 3. Aí você joga lá e vai ficar menor. Aqui, como a gente está fazendo literal, não tem como juntar as coisas. Provavelmente, se der um exemplo com número, vai dar para juntar. Aí vai ficar menor. Mas, em resumo, é isso daqui, ok? Escreve bonitinho no seu caderno, faça você mesmo. Não adianta você só assistir, você tem que fazer você mesmo, ok? Passo a passo. Você pode ir fazendo junto comigo, mas depois tenta fazer sozinho, ok? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado desse coisa básica e tal. E é isso, se inscreva no canal, compartilhe se você gostou, dá o like e qualquer dúvida, comenta aí, beleza? Que eu vou sanar com shorts. Falou!